Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é um vídeo curto, né? O último vídeo que eu postei aí foi sobre a refutação a 5 pontos de um jovem protestante, né, Lucas Banzoli, não tão jovem, mas que vai dizer que existem 5 razões para não acreditar na transubstanciação. E ele vai dizer que comer carne humana é pecado, né, canibalismo. E também vai dizer que imagine comer o corpo, a alma e a divindade de alguém. Vixe, não quero nem pensar nisso, ele vai dizer. Só que veja o que Santo Inácio de Antioquia, pai da igreja, né, um dos pais da igreja, né, ele vai falar exatamente sobre a questão da Eucaristia ser o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo após a sua ressurreição. Santo Inácio de Antioquia vai falar, né, aquele que vai falar pela primeira vez o título católica, né? Aonde está o bispo, está aí a igreja católica, falando da igreja católica, né? A igreja una, santa, católica e apostólica, que também hoje é mais conhecida como católica romana. E Lucas Banzoli e tantos outros protestantes vão dizer que essa catolicidade da igreja não se refere à igreja romana, né? Claro que no início, antes do cisma do Ocidente, ou melhor, do Oriente, não existia uma separação, né, uma cisão entre a igreja católica apostólica romana e as igrejas ortodoxas. Então, por isso era igreja una, santa, católica e apostólica, né? E também se falava da igreja como romana pela patrística em vários textos, dizer que a diocese de Roma, né, Santo Irineu de Lyon, eu tenho aqui Santo Irineu de Lyon na minha mão, né? Santo Irineu de Lyon contra as heresias, no livro 3, Santo Irineu de Lyon vai falar, né, muito claramente que no livro 3 ele vai dizer de maneira muito clara que Pedro e Paulo, né, eles fundaram a igreja de Roma, né? Isso é muito nítido, Santo Irineu deixa isso muito claro, né? No livro 3, né? Ele vai dizer, né, os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, depois vai dizer a Cleto, Nil, e no número 1, livro 3, contra as heresias, capítulo 1, no capítulo 1, ele vai dizer que nem é lícito afirmar, né, que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, o conhecimento perfeito, como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, porque depois da ressurreição de nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto pela vinda do Espírito Santo, Pentecostes, foram repletos de todos os dons e possuíram o conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíram todos e cada um o evangelho de Deus. Assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Então, nós podemos ver que a patrística vai dizer que a igreja de Roma é a mais bela, né, a mais perfeita, e por isso depois vai passando a se chamar romana. Mas, vamos lá, eles vão dizer que a igreja não é a católica. Lucas Banzoli disse que a Eucaristia não é possível ser o corpo e o sangue de Cristo. Mas vamos ver o que Santo Inácio de Antioquia vai dizer na sua carta aos Hermeniotas, né? No capítulo 6, ou melhor, capítulo 7, né? Capítulo 7, vai dizer assim Santo Inácio: eles
Eles quem? Os hereges, aqueles que não acreditam na Eucaristia. Eles se afastam da Eucaristia. Está aqui, ó. Santo Inácio usa a palavra Eucaristia. Cadê? Aqui. Eles se afastam da Eucaristia. Então, eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Vou tentar ver se você consegue ver aqui. Ó, tá grifado. Então, por quê? Porque não professam que a Eucaristia, aqui grifado, a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, eles não confessam isso. E por não confessar, Santo Inácio vai dizer que são hereges. Então veja, vou retomar aqui. Eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que, na sua bondade, o Pai ressuscitou. Desse modo, aqueles que recusam o dom de Deus morrem nas suas disputas. Então, aqueles que recusam o dom de Deus, qual o dom de Deus? A Eucaristia. Morrem em suas disputas. Seria melhor para eles, certo, Lucas Manzoli e demais protestantes, seria melhor para eles praticarem o amor, a fim de ressuscitarem também. Convém para vós manter-se distante dessas pessoas, né? Santo Inácio nos orienta a estar distante das pessoas que não acreditam na Eucaristia, não acreditam na fé católica de sempre, né? Convém para vós manter-se distante dessas pessoas e não falar com elas, seja em particular, seja em público, e seguir os profetas, especialmente o Evangelho, onde a paixão nos é mostrada e a ressurreição realizada. Fugir das divisões como princípio que é de todos os males. A divisão é o princípio de todos os males. Então os protestantes estão sempre divididos. Santo Inácio vai dizer que se a gente conhece alguém que não crê na Eucaristia e que não aceita a Eucaristia como sendo o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos nos afastar destas pessoas, né? Por quê? Porque não convém, porque a divisão traz males terríveis. E aqui ele entra naquilo que eu falava a respeito da Eucaristia e também da catolicidade da igreja. Capítulo 8, né, da carta de Santo Inácio aos Herminiotas. União com o bispo. Ele vai dizer, segui todos ao bispo. Segui todos ao bispo. Igrejas protestantes não têm bispo, não têm sucessão apostólica. Quando Lutero rompeu com a igreja, Lutero era presbítero, era padre, não era bispo. E mesmo se fosse bispo, ao romper com a igreja católica, entraria no cisma e não teria mais como ordenar outros bispos validamente. Por quê? Porque um bispo que se apartou, né, que cismou, né, que cometeu um cisma contra a igreja católica e se aparta da igreja católica, mesmo que ele ordene algum bispo, algum presbítero a bispo, né, mesmo que ele sagre um bispo, esse bispo não será bispo, porque não tem o aval da igreja, não tem o aval do bispo de Roma, não está em comunhão com os demais bispos, não está em comunhão com o colégio apostólico. Então, segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Segui ao bispo como Cristo segue ao Pai, e segui os presbíteros como se estivéssemos seguindo os apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Então, os 3 graus da ordem na Igreja Católica. Primeiro grau, diácono, o diaconato. Segundo grau, presbítero, o presbiterato, né? E o episcopal, o episcopo ou o bispo, né? Então, os 3 graus da ordem. Diácono, presbítero, padre e bispo. E ele continua. Sem o bispo, ninguém faça nada
do que diz respeito à igreja. Sem o bispo não tem igreja, né? Não tem igreja. Pode ter comunidades eclesiais, né, de base, como chamam muitos por aí, como dão muitos esse título, mas não é igreja, é uma comunidade. É um agrupamento de fiéis, né? De fiéis. Aí alguém pode dizer assim, não, mas Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Sim, Jesus pode até estar presente diante de 3 ou 4 pessoas ou mais, como ele prometeu, que esteja reunido em seu nome. Mas não significa dizer que esta porção de pessoas que estão reunidas em nome de Cristo é a igreja. Não é a igreja. Pode ser parte da igreja, mesmo que não esteja em comunhão perfeita com o bispo de Roma e com os bispos, né, que formam o colégio apostólico. E mesmo que não esteja em comunhão perfeita com os fiéis que seguem e que têm como verídica, né, autêntica autoridade do bispo de Roma. Então ele vai dizer, sem o bispo ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Ele vai dizer, considerai legítima a Eucaristia. Então aqui não tem como Santo Inácio estar falando de uma igreja católica que não seja a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Santo Inácio era discípulo de São João. Depois, um discípulo de Santo Inácio, São Policarpo de Esmirna, tornou-se mestre de Santo Irineu de Lyon. E Santo Irineu de Lyon vai falar da sucessão apostólica na Diocese de Roma, na Igreja de Roma. E a igreja mais bela, e a igreja que tem que preside na caridade todas as demais igrejas. Santo Irineu deixa isso muito claro, né? Então, considerar legítima a Eucaristia realizada pelo bispo. Então, só o bispo administra o sacramento da Eucaristia validamente. Ou por alguém que foi encarregado por ele. Aqui um presbítero, um padre. Senão, não tem Eucaristia legítima. Então, a ceia protestante nunca será a Eucaristia. Nunca será verdadeiramente aquilo que Cristo celebrou na última ceia, né? Nunca será. Nunca será aquilo que São Lucas narra, São Lucas 22, versículo 19. Nunca será o corpo e o sangue de Cristo. Primeiro, que não tem sucessão apostólica. Segundo, que não usa as matérias, o pão sem fermento e o vinho adequadamente. E segundo, que o presbítero lá, né, não foi ordenado por um bispo da sucessão apostólica, então não tem como, infelizmente não tem como, né? Ele continua dizendo, onde aparece o bispo, só tem na Igreja Católica. Existe aí, né, o apóstolo Padre Valdomiro, o bispo Macedo, a apóstola Sol, ou seja, pessoas que se intitulam bispos e apóstolos, ou apóstola, né? Que nem existia apóstola, mas eles se intitulam. Mas não é porque eu digo que sou alguma coisa que eu sou, né? Eu poderia dizer que eu sou o presidente dos Estados Unidos, poderia dizer que sou o presidente do Brasil, mas eu não sou. Não é porque eu dou a mim mesmo esse título que eu seja o que o título venha dizer que é, né? Então, aí esteja a multidão veja, considerar legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. E essa Igreja Católica, a palavra significa universal, sim, mas não é somente a reunião dos crentes no mundo todo. Porque, meus amados irmãos, os adventistas do sétimo dia e aqueles que saíram dessa seita e formaram outras, como Adventista da Promessa, Adventista do Reino, todos eles são Adventistas do sétimo dia. Eles dizem que são a igreja, né? E eles acreditam de uma maneira, com a guarda do sábado, com tantas e tantas outras coisas judaizantes, proibições de alimento e tudo mais. Depois você tem aí os mormons, você tem as testemunhas de Jeová, vocês têm os pentecostais, neopentecostais, você tem os batistas. E resumindo o protestantismo de uma maneira tal, assim, bem básico, nós temos duas linhas teológicas no protestantismo a respeito da justificação. Os calvinistas e os arminianos. Se você for procurar saber o que é isso aí, você vai ver que existe uma diferença, um abismo imenso, insondável, um abismo entre
o calvinismo e o arminianismo. E somente aí nós podemos ver que essa divisão não tem como alguém dizer que essa é a igreja de Cristo. Não tem como, né? Aí ele continua dizendo, sem o bispo é o sinal da catolicidade da igreja. Ali está a sucessão apostólica. É o sinal da catolicidade da igreja. Sem o bispo não é permitido batizar, nem realizar o ágape, né? Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Aí ele vai dizer aqui, nas suas palavras finais, já se aproximando do final da sua carta, ele vai dizer, de agora em diante convém retomar o bom senso e, enquanto ainda temos tempo, converter-nos a Deus. É bom reconhecer a Deus e ao bispo. Quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz algo às ocultas do bispo serve ao diabo. Então, nós podemos ver nitidamente que são falácias e falácias e falácias. Sequestraram as Sagradas Escrituras, né? As Sagradas Escrituras foram compiladas pela Igreja Católica, ninguém pode negar isso, pode usar a artimanha que usar, falar dos concílios, falar de concílios judaizantes que definiram o cânon, isso, aquilo, outro, mas quem tomou a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios e juntou tudo isso, compilou tudo isso, foi a Igreja Católica e ninguém pode negar, né? O Papa São Damaso, procure saber aí quem foi São Damaso I. Foi aquele que organizou a primeira lista que nós temos de livros canônicos na Bíblia Católica. E para concluir, tentaram sequestrar a Bíblia e agora estão tentando sequestrar a patrística. Por quê? Porque, como eu disse, meus irmãos, a doutrina católica, a teologia, a Bíblia já teve a sua revelação, né? A revelação, Deus revelou-se em Cristo Jesus e não há mais revelação. O Catecismo da Igreja Católica vai deixar isso muito claro. Tudo que Deus tinha para nos falar, falou por meio de seu Filho Jesus. Porém, essa revelação não é clara, não está clara assim. Qualquer pessoa pode ler e entender, não está clara. Então a Igreja, ao longo dos séculos, a Igreja vai compreendendo a fé, lendo as Escrituras, mas na prática da igreja, naquilo que a igreja vive como fé autêntica, com os pés no chão. São Tiago vai dizer que nós não podemos ser meros ouvintes das Escrituras, né, da palavra de Deus, mas sermos praticantes. Então essa prática de fé, né, ao longo da história, que a gente chama de tradição apostólica vivida, é essa prática de fé que vai revelar para nós o que a igreja sempre acreditou. Então, existem dogmas que foram proclamados aí no século XV, XVI, XVII, XVIII, quem sabe, né? Ou qualquer lugar que seja. Está aí uma controvérsia, aí Nossa Senhora é corredentora, não é corredentora, né? Já tem um título de corredentora. Esse corredentora não é que ela é salvadora com Jesus, mas é que ela contribuiu, colaborou, né? De uma maneira espetacular e melhor do que toda e qualquer criatura na economia da salvação. Então, se de repente a igreja aí no Papa, o Papa Francisco disse que não iria proclamar isso como dogma, porque não tinha necessidade, mas de repente vamos dizer que o Papa futuro aí proclame Nossa Senhora como corredentora. Então, significa dizer que quando ele proclamar, é a partir daquele momento, é a palavra do Papa que está dizendo que ela é corredentora, ou a fé da igreja, né? A revelação que ao longo da história vai sendo compreendida dentro do magistério autêntico da igreja, e o magistério vai para definir, né? Para dizer, olha, isso aqui é fé católica, isso aqui não é fé católica, isso aqui é fé católica. Então, para dizer isso aqui é fé, a igreja sempre acreditou nisso e agora bate-se o martelo, acabou, é fé da igreja e está caso encerrado, né? Disputa, discussão, debate, encerrou-se, como a Imaculada Conceição, a Virgindade Perpétua de Nossa Senhora, né? Que Jesus é 100% Deus, 100% homem, que a Santíssima Trindade é um só Deus em 3 pessoas distintas, e assim sucessivamente. A igreja, ao longo da história, vai, nos seus concílios, revelando para nós, ou melhor, vai afirmando para nós, através de proclamações ex cátedra, né, que
determinada fé da igreja que estava ali, né, em disputa se é, se não é, né? Agora é. Está proclamado, dogma é fé da igreja. Então, não tem como negar que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, não tem como negar que a Igreja Católica sempre foi a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 16, edifica na pessoa de Pedro. A pessoa de Pedro falível? Não, a pessoa de Pedro cheia do Espírito Santo. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Quem é a pedra? É Cristo. Pedro é pedra, então a pedra edifica sobre esta pedra que é Pedro, né? E essa pedra que é Pedro, junto com os demais apóstolos e os profetas, é fundamento, é a base dessa igreja. Os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, são chamados pelo apóstolo São Paulo de colunas da igreja. A igreja, na tradição, na patrística, vai dizer que Pedro e Paulo são os colunas da igreja, né? Ali de Roma. E nós podemos ver que Jesus, que tem as chaves, ele tem a chave de Davi, Apocalipse 3, 7, se eu não estou enganado, vai dizer que ele tem a chave, mas ele deu essa chave a Pedro, Mateus 16, ninguém pode negar. Jesus, que é o pastor da igreja, ele disse a Pedro, João 21, 15, tu me amas, apacenta meus ovelhas, apacenta minhas cordeiras, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Então, ou seja, Jesus tem o governo da igreja, tem as chaves da igreja, é o pastor da igreja, mas depois que ele saiu, ascendeu aos céus, ele quis continuar pastoreando a igreja de uma forma muito visível e colocou como cabeça do colégio apostólico, cabeça visível da igreja, fazendo as vezes de Cristo, o apóstolo Pedro e os seus sucessores ao longo da história e hoje o Papa Francisco. Deus abençoe você e não tem como negar. A Igreja Católica é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva a Eucaristia, salve Roma, salve a Santíssima Virgem Maria e viva Cristo Rei.